Com muita alegria que hoje estamos aqui nesta igreja e agradeço muito a Deus pela oportunidade, ao presbiterado também pelo convite. E estamos aqui em família para ministrar a palavra do Senhor. Eu peço que você possa abrir a sua Bíblia no Salmo 119, a partir do versículo 89. Salmo 119, versículo 89. A nossa leitura será até o versículo 96. Todos já acharam? Vamos fazer a leitura. E após ela, por gentileza, não feche sua Bíblia para acompanhar essa meditação. Diz o texto: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está ao seu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais um domingo à noite que o Senhor nos dá, de louvores, de gratidão e de meditação na tua palavra. E ao considerarmos estes 8 versículos, que o teu Santo Espírito coloque no nosso coração as lições que deles devemos tirar. Nos ajuda nessa tarefa, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas precisam ser feitas para que esse texto nos responda claramente. Você já recebeu uma notícia que já lhe deixou sem chão? Você já teve um diagnóstico difícil de lidar, que lhe tirou do prumo e fez você pensar, e agora? Você já passou por uma situação complicada em que não havia saída humanamente falando? Se você está aqui hoje, certamente esses momentos ou passaram ou estão passando, e você chegou até aqui mais uma vez. Mas o que te fez acalmar, o que te fez deixar o coração mais tranquilo, apesar desses momentos? O que te trouxe alívio, esperança, fé de que o sol voltaria a raiar mais uma vez na sua vida e que as nuvens escuras seriam por completo dissipadas? Eu espero que você saiba o real motivo. Caso não, eu quero lhe relembrar algumas coisas sobre esse motivo. Então vamos ao texto. Versículo 89 nos diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A palavra do Senhor, quero apenas observar essa expressão, a tua palavra. A palavra do Senhor é meio pelo qual Ele cria, sustenta e governa todas as coisas. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nada mais do que uma palavra de Deus é suficiente para que tudo se estabeleça. Não precisamos de mais do que uma palavra de Deus para que tudo volte ao seu normal. E eu me lembro perfeitamente de um exemplo da palavra de Deus a respeito de que uma palavra dele foi totalmente suficiente. Quando vieram até Jairo e disseram: tua filha já é morta. E ele disse: basta que digas uma palavra para que minha filha volte a viver. E é sabido que no momento em que a palavra é proferida, é o momento que a menina volta à vida.
Uma palavra de Deus traz a vida onde não há vida. Uma palavra de Deus é suficiente para que o momento mais difícil, mais complicado, mais agudo da sua vida possa se tornar em bênção. Tudo o que ele disse é válido, tudo o que ele disse e diz é válido, é verdadeiro, é digno de aceitação. Dos lábios do Senhor não sairá nada que não seja a mais pura verdade. Por isso nós podemos acreditar que a sua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que alimenta o homem, porque nem só de pão ele vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é quem nos dirige os passos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Mas a palavra de Deus também, ela deve permear todos os aspectos da vida humana. Tudo o que eu for fazer, eu devo consultar a palavra de Deus. Em tudo o que eu pensar, tudo que eu for projetar, tudo que eu tiver a intenção de que faça parte da minha trajetória, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se eu tenho dúvidas acerca de alguma coisa, se ela é boa ou ruim para a minha vida e para a vida daqueles que estão comigo, eu devo saber qual a resposta a partir da palavra de Deus. Se ela me diz que é bom, eu posso seguir. Se ela me diz que não é um caminho certo a seguir, eu devo retroceder. A palavra de Deus nos dirige os passos e permeia todos os aspectos da nossa vida. Nós, quando somos atraídos pelo Senhor pela pregação do Evangelho, não devemos separar uma área da nossa vida para que a palavra não chegue, para que Deus não tome conta. E dizer: Senhor, toma conta da minha família, mas das minhas finanças não. Senhor, toma conta dos meus negócios, mas da educação dos meus filhos não. Eu preciso me entregar integralmente ao Senhor e saber que o que deve conduzir a minha vida é a sua palavra. Não há algo que não tenha sido tratado nessa palavra. Ela é eterna como Deus é eterno. E esse versículo diz que essa palavra para sempre está firmada nos céus. Uma vez que ela reflete o seu caráter, o caráter de Deus, a palavra sempre é válida e fala a todas as pessoas em todos os tempos. Essa mesma palavra que nós estamos a ler já serviu para que várias e várias pessoas ao longo das eras fossem salvas pelo poder dela. E assim continuará a ser até o dia da volta de Cristo. Essa palavra então ela é poderosa, ela é eficaz, ela não volta para si vazia toda vez que ela é pregada na ousadia e na dependência do Espírito Santo. É uma palavra que atinge o coração e que não deixa-o da mesma forma. Nós não temos, se chegarmos aqui com o coração aberto, não temos como sair da mesma forma que entramos, se escutamos a palavra de Deus pregada na sua integralidade e da forma correta. É através dessa palavra que nós somos apresentados ao Deus eterno. É através dessa palavra que nós compreendemos quem Ele é e o que Ele fez por nós e continua fazendo. É através dessa palavra que nós vemos o Deus eterno que nos salva e nos livra da condenação por sua imensa graça e amor. Se não for pela palavra de Deus, o homem não sabe o que é graça. Se não for pela palavra de Deus, ninguém pode dizer que compreende um conceito de amor. Porque o amor foi expresso a nós pelo fato de ter Deus enviado o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém merecia a vida, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É por essa palavra que nós sabemos que há conserto, que há perdão para o pecador mais vil. Semana passada, ministrando em nossa igreja, eu dizia exatamente a mesma coisa. Por pior que seja a pessoa, por mais vil que seja o seu pecado, por mais sujo que seja o local onde ele habita, permeado de pecado, de destruição, de devassidão, ainda tem jeito para ele. E qual o jeito para o pecador? É se arrepender dos seus pecados
é crer no nome do Filho de Deus. E como ele fará isso? Só se ele tiver fé. E como é que ele vai ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é necessária para que o mais vil pecador seja uma nova criatura. É por ela que nós sabemos que nós estamos guardados na palma das mãos do Todo-Poderoso, do nosso Redentor, e não há nenhum mal duradouro que possa nos atingir. Por isso que existem momentos que tiram o nosso chão, existem palavras que nos fazem pensar que acabou tudo. Mas quando nós olhamos para essa palavra e vemos que Ele está a nos proteger, não há mal que dure para nós. Nada será eterno no tocante ao sofrimento, se nós estamos guardados por Deus. Essa palavra não pode ser abalada, ela não pode ser adulterada, não pode ser descreditada, porque ela não somente contém a verdade, ela é a verdade. Ela é a verdade que liberta, é a verdade que sara, é a verdade que transforma. Ela não mudou, ela é imutável assim como Deus o é. Ela é inspirada, é inerrante, é infalível. Por isso, nos momentos que os nossos pés vacilarem, nos momentos em que as nossas mãos estiverem trêmulas, os nossos joelhos trôpegos, a nossa mente divagando em pensamentos confusos, é na palavra de Deus que nós encontramos tudo o que nós necessitamos. É no momento que você acha que não tem mais jeito, que a palavra te aponta uma saída, te aponta a solução, e a solução é Cristo, continua sendo. Antes de ele vir, a solução era ele. Quando ele veio, a solução era ele. Depois que ele veio, a solução continua sendo ele. É na palavra de Deus que nós sabemos, somos certificados pelo apóstolo Paulo, que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nada e nem ninguém detém mais poder do que o nosso Salvador. E nós olhamos para o versículo 90 que diz: a tua fidelidade é constante por todas as gerações, estabeleceste a terra que firme subsiste. Essa palavra se perpetua na terra e na natureza. Quando o salmista diz: a fidelidade do Senhor é constante por todas as gerações, nem precisa perguntar se você se alimentou bem hoje. Dá para perceber que todos nós estamos bem alimentados. Eu sei que o pão diário esteve hoje sobre a sua mesa, e eu dou graças a Deus por isso. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, e eu sei que Ele é fiel. Ele não deixa que nós passemos por necessidade. Se nós temos ar para respirar, é por graça e fidelidade do Senhor. Se nós temos o suficiente para o nosso sustento, é pela sua fidelidade. Deus é fiel em todas as coisas, e o melhor de tudo é que Ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Por quê? Porque Ele não pode negar a sua essência, Ele não pode negar a si mesmo. Ele estabelece a terra, firme ela subsiste, pelo poder da sua palavra Ele estabeleceu a terra e mantém sob controle, um controle que é eficaz. Quando a gente fala Deus está no controle de todas as coisas, tem pessoas que já pela frequência com que escutam isso, não percebem a grandeza dessa afirmação, porque de fato Deus está no controle de todas as coisas. Nós percebemos que na nossa presente era, muitas coisas poderiam ter nos sobrevindo, mas nós continuamos em paz. Há poucos meses, uma nação começou a invadir outra. Quase que o mundo todo começou também a se digladiar em relação às relações com essas duas nações. Parece que a paz não está tão perto assim de chegar, por conta da dureza do coração dos homens. Mas apesar disso, apesar de lá na Europa terem dois países que estão jogando bomba um contra o outro, você está sentado na igreja, escutando a palavra de Deus, são e salvo, sabendo que se alguma coisa vier a acontecer,
Graças a Deus não está acontecendo, mas se vier a acontecer, a sua vida está nas mãos dele. Que se um dia o nosso país, que hoje está em paz, passar pelo mesmo que aqueles dois países, aqueles que servem ao Senhor e confiam no seu nome não serão abalados, porque a vida terrena pode findar, mas a vida eterna começa. Nós temos essa certeza, e essa certeza nós temos pela sua palavra, por sabermos que o controle que ele tem sobre todas as coisas é eficaz. Não é da boca para fora que a gente fala que Deus tem o controle de todas as coisas, ele de fato tem. A gente até às vezes diz o seguinte: as coisas saíram do meu controle. Mas pense, será que realmente alguma vez na sua vida você teve controle de alguma coisa? Se você foi encontrado por Deus e foi transformado por Ele para ser uma nova criatura, para o louvor da glória dEle, você nunca deve ter o controle de nada e nem deve ansiar por isso, porque o controle da sua vida, como de todas as outras coisas nesse universo, está nas mãos dEle. E que bom que é assim. Nós estamos seguros por conta disso. Ele tudo guarda, Ele tudo contempla, Ele tudo provê para que as suas criaturas e os seus filhos possam desfrutar do melhor dessa terra, mesmo em dias maus como os que nós vivemos. Você pode dormir tranquilo hoje à noite. Nada vai cair sobre a sua casa. Você pode dormir tranquilo hoje à noite, depois de jantar com sua família. Você pode dormir hoje à noite, porque você vai ver seus filhos e netos, e vai abraçar cada um deles e vai dizer: Deus os abençoe, até amanhã. E por que eu sei que existe um amanhã? Porque eu tenho crido naquele que vai prover o amanhã. Eu sei que vai existir o amanhã, porque mesmo que aqui eu não esteja, esse amanhã existirá, bem mais pertinho dele. A terra não foi consumida por guerras, terremotos, pandemia, crises mundiais, porque continua sendo governada pelo Senhor dos Exércitos, conforme nos assegura a sua palavra. Mas a gente avança para o versículo 91 que diz: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Esse versículo nos faz considerar duas questões principais, como aponta Charles Spurgeon. A firmeza da natureza é dependente do decreto divino. Por que as coisas estão como estão e nós podemos sair daqui, olhar lá para fora e perceber que as estrelas estão no seu devido lugar, que as nuvens estão no seu devido lugar, que as árvores balançam ao soprar dos ventos? Por que está tudo em harmonia? Por conta do decreto divino, conforme as tuas ordens, começa o versículo. Tudo permanece até hoje, porque Ele assim o quer, porque assim Ele mantém, pelo poder da sua palavra. Mas há uma outra questão, que é a subserviência da natureza à vontade divina, quando ele termina o versículo dizendo: tudo está a teu serviço, tudo está ao serviço do Senhor, todas as coisas criadas estão ao seu serviço. Quer um exemplo? Acompanhe comigo o relato de Mateus 8, do 23 ao 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que obedecem? Porque tudo está ao teu serviço. Se ele disser: mar, aquieta-te, ele se aquieta. Se ele disser: ventos, parem de soprar, você não vai sentir uma brisa, porque tudo está ao serviço de Deus. Se ele acalmou a tempestade e trouxe segurança aos discípulos que estavam com ele no barco,
quanto mais pode fazer por nós, acalmando as tempestades da nossa existência e trazendo completa bonança ao nosso coração. Versículo 92 nos diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Ou seja, se eu não tivesse segurança nessa palavra, se eu não cresce que essa palavra é a verdade, pode ter certeza, o sofrimento que hoje eu sinto e que sei que é transitório, porque nada durará sem que ele não me socorra, esse sofrimento já teria me destruído. A palavra de Deus é apresentada nesse versículo como um poder sustentador em meio às grandes tristezas da vida. Tem hora que determinadas coisas nos sobrevêm que não dá para ter outra reação. É cair de joelhos, é chorar compulsivamente, é pensar: meu Senhor, o que é que pode acontecer daqui para frente? Eu não sei o que é que eu vou fazer. A gente percebe essa dor no coração das pessoas e também no nosso, muito quando há a proximidade ou a realidade de perda de entes queridos. No dia de ontem, eu fui buscar minha esposa lá na FAP. Meu sogro está com câncer no intestino e ele fez uma grande cirurgia na quinta-feira pela manhã, uma cirurgia muito grande mesmo, e não tem previsão de alta ainda, mas está nas mãos de Deus. E quando nós saímos ontem na troca dos acompanhantes, uma mulher muito próxima de nós, ali na saída da FAP, ela gritava: Senhor, preencha esse vazio no meu coração. Ela tinha acabado de perder o filho, que não resistiu nem à primeira quimioterapia. Ele tinha chegado pela manhã, a quimioterapia tinha sido à tarde, e ele não tinha resistido. Jovem, planos, mas muito mais do que os planos que ficaram, foi o coração de uma mãe que sofria pela perda dele, e o amor que continua, mas que agora tem apenas uma memória, porque o corpo físico se foi, e não tem outra reação. Por mais que alguém chegue e diga assim: está com Deus, você sabe disso, mas a sua carne dói, e você sofre, e você chora, e é legítimo que tudo isso aconteça, é legítimo que você sofra, que você tenha um momento de luto, mas essa palavra nos mostra que ela nos sustenta no meio dessas tristezas, porque certamente na hora que a primeira pancada começar a diminuir de intensidade, ela vai poder chegar em casa, enxugar as suas lágrimas e abrir a sua Bíblia e compreender nesse mesmo livro dos Salmos que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá, que aquele que crê no Senhor, que crê no seu Filho unigênito, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Essa palavra nos consola, ela nos sustenta, ela nos dá forças quando nós de fato não temos mais. E eu tomo novamente as palavras de Spurgeon para apresentar dois aspectos dessa palavra que nós temos. Primeiro, a necessidade dela. O salmista diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, se eu não fizesse como o salmista lá no Salmo 1, que diz assim: o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite. Se não fosse por isso, eu já tinha sido destruído pelo meu sofrimento, eu já teria sido consumido pela dor do meu coração. Ou seja, eu preciso da palavra do Senhor, para que eu não seja consumido pelo sofrimento. Por falta da palavra de Deus, homens se entregam ao vício do álcool, para tentar afogar suas mágoas, suas tristezas, suas decepções, suas desilusões, e nada disso funciona. Sem a palavra de Deus, homens perdem a esperança de dias melhores. Se você conversar com uma pessoa que não serve ao Senhor, exatamente no dia de hoje, ainda antes da meia-noite, e perguntar: o que é que você espera para essa próxima semana? Qual a tua expectativa da próxima semana? Ela vai dizer: eu não tenho expectativa, é só o pior, daqui para frente é assim.
pessoas sem esperança, sem uma palavra de ânimo, sem crer que Deus continua reinando. Sem a palavra de Deus, nós seríamos dessa mesma forma. Diríamos: amanhã, segunda-feira, mais um dia de tormento, volto para o meu trabalho. Quando o trabalho é justamente o meio pelo qual Deus nos dá o pão de cada dia. Trabalho não é castigo, trabalho é bênção. Mas sem a palavra de Deus falta força para lutar contra as adversidades, a gente sucumbe a todas elas. Uma palavra ruim descai o semblante. Uma colocação mal feita por um colega de trabalho, você perde todas as 8 horas que você vai passar naquele ambiente. Uma discussão por qualquer motivo fútil no carro, indo para o trabalho, e você não fala mais com seu cônjuge até o final do dia. Mas se a gente olhar para essa palavra, a gente vê que existem tantas coisas que são muito menores e que não devem ter importância e não devem ter volume no nosso coração, porque o que deve habitar ricamente Ele é a palavra de Deus. Nada pode suprir o lugar da palavra de Deus. A natureza não explica em nada o mistério do sofrimento. Ninguém vai chegar para você e vai dizer assim: você está sofrendo porque a natureza quis, porque as estrelas conspiraram diferente e hoje era o seu dia de sofrer. A filosofia humana, na melhor das hipóteses, é um consolo frio, de dizer assim: o mundo está difícil. Eu sei que o mundo está difícil. Sabe por que o mundo está difícil? Porque tem uma boa parte da população ainda que não compreende, não se dobrou diante do Senhor e desconsidera o valor de sua palavra. Por isso que o mundo está difícil. Quando você vê um filho matando um pai, é o quê? É falta da palavra de Deus, é falta do conhecimento de Deus, é falta do amor de Deus. Quando você vê pessoas que roubam sem pensar nas consequências da sua atitude para o dono do estabelecimento que foi prejudicado, é falta da palavra de Deus também. Quando você vê pessoas prejudicando de propósito o colega do trabalho para ganhar uma promoção, é falta de palavra de Deus. A gente sabe que nos últimos dias os homens serão maus, serão desobedientes aos pais, serão desafeiçoados. Quando mais a gente necessita de uma explicação, mais ela fracassa, se não for pela palavra de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa, por mais intelectual que ela seja, por que eu estou sofrendo? Ela pode dizer assim: porque seu filho morreu, porque você está doente, você está sofrendo por isso, isso e isso, porque você está endividado. Mas essa não é a resposta certa, porque nós não sofremos por conta dessas coisas. O nosso sofrimento não tem um porquê simplesmente, ele tem um para quê. Existe uma finalidade no nosso sofrimento, e a finalidade é para que a gente amadureça, é para que a gente cresça e dependa mais de Deus e dê mais valor à sua palavra. Se a tua lei não fosse o meu prazer, se eu não me voltasse para a tua palavra, se eu não desse valor à tua palavra, o sofrimento já me teria destruído. Eu concordo plenamente com o salmista. Independente do sofrimento dele, o nosso sofrimento também nos teria destruído se não fosse o prazer que nós temos em meditar na palavra de Deus e saber que Deus continua no seu alto sublime trono, tomando conta de todas as coisas. A eficiência da palavra de Deus é provada na experiência daqueles que a experimentam. A palavra de Deus é eficaz, é eficiente, quando você encontra com um irmão seu que diz: eu orei e Deus me respondeu. Aí você olha para o texto que diz, lá em Tiago: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Um testemunho de uma pessoa que diz assim: eu orei e Deus me respondeu. Isso lhe faz compreender a eficiência da palavra de Deus na experiência daqueles que experimentaram dessa palavra. A eficiência da palavra de Deus também é provada pela natureza das suas promessas.
Quem lhe promete na palavra não é a pessoa que se levanta prometendo. Não é o que se considera mais espiritual e acha que tem os oráculos de Deus dentro do seu coração e lhe transmite dizendo: Deus mandou te dizer tal coisa, te mandou prometer tal coisa. A natureza das promessas da palavra de Deus vem dele mesmo. E se ele promete, ele cumpre. Se ele diz, ele faz. Eu posso prometer qualquer coisa para você, para amanhã, está bem perto. Dificilmente eu deveria falhar, é tão próximo, mas eu posso falhar com você. A promessa humana pode e vai lhe decepcionar, mas a promessa divina, não. O que Deus prometeu na sua palavra, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou irá se cumprir até a sua volta. E a eficiência da palavra de Deus também se prova pela descoberta que se faz de uma providência benéfica que trabalha em meio à calamidade e à tristeza. Aquela mulher que estava lá ontem na fábrica, ela não estava sozinha não. Os familiares estavam perto dela. Não só os familiares, o seu pastor também estava lá. Não só o seu pastor, começaram a chegar outras pessoas, amigos, irmãos da igreja. Daqui a pouco tinha pelo menos umas 10 pessoas perto da gente. Providência divina. Você está sofrendo, mas Ele levanta pessoas para te consolar com a palavra dele. Você está sofrendo, mas você não está só. Um com Deus é maioria, mas mesmo que você não creia nisso, Ele continua a trabalhar, até na vida do ateu, que se encontra numa situação semelhante. Ele não estaria gritando: Senhor, preenche o vazio do meu coração, porque para ele é tudo vazio. Mas pessoas seriam levantadas por Deus para dizer para ele: Deus vai te consolar, Deus ama você, Deus tem algo a fazer na sua vida, e basta que você creia no nome do Filho dele. Deus é o único que pode preencher o vazio do seu coração. A palavra dele é a única verdade, aquela que você tanto relativiza ou anula na sua existência. A única verdade é a palavra dele. Em meio à calamidade e à tristeza, Deus continua trabalhando para nos trazer a calmaria. A eficiência da palavra de Deus também se prova pela revelação que oferece da compaixão de Deus e da solidariedade de Cristo. Pelo testemunho registrado do homem de dores, que embora sofresse, levou a efeito a salvação do homem e entrou na glória. Por um ensino com respeito à palavra encarnada, mostrando assim um Deus sofredor que pode bem ser um consolo para humanos sofredores. Você olha para a cruz, o que você enxerga? Sofrimento. Mas se você conhece essa palavra, você olha para a cruz diferente. Você enxerga a sua vida começando através do sofrimento de Cristo. Foi a morte dele que nos deu a vida. Então eu não enxergo mais simplesmente um sofrimento, eu enxergo um sofrimento necessário para que existisse vida, e vida abundante para todos os que creem nele, para todos os que se beneficiam do seu sacrifício. E essa palavra se mostra eficiente também ao apresentar a glória do céu e a eterna felicidade que aguarda aqueles que vencem através do sangue do Cordeiro. Hoje pode estar sendo um sofrimento terrível, mas ele não durará por toda a eternidade, porque Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode doer até o último dia da sua vida. Você pode ter dores no seu corpo até o último dia da sua existência, que não deixam você dormir tranquilo, que não deixam você descansar.
Mas no dia que você fechar os olhos, no dia que Ele retornar para buscar a sua igreja, que nós recebemos um corpo glorificado, nenhuma dessas dores mais existirá, nenhum sofrimento mais existirá. Nós finalmente venceremos através do sangue do Cordeiro. Versículo 93, o salmista toma uma decisão muito importante. Ele diz: jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Esquecer dos preceitos do Senhor nesse contexto significa desobedecê-los. Eu jamais posso desobedecer a Deus, aos seus mandamentos. É por meio deles que a nossa vida é preservada. Se nós estamos vivos, é porque a palavra do Senhor nos foi apresentada. Antes dela nos ser apresentada, qual era o nosso contexto? Qual era o nosso status de vida? Mortos em delitos e pecados. Você não tinha vida. Antes de Cristo, morto. Depois de Cristo, vivo, vivificado junto com Ele. Ao ouvir a pregação da palavra, o Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ao sermos confrontados por ela, nós fomos levados a nos arrepender dos nossos pecados. Eu agora sei que sou pecador e agora eu sei que eu tenho que me arrepender. Eu não posso continuar na vida que eu tinha. Eu preciso ser uma nova criatura em Cristo, me arrependendo dos meus pecados, mudando de vida, vivendo de fato em novidade de vida. Nós recebemos então, pedimos o perdão e recebemos o perdão divino, sendo justificados pelo sangue inocente de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Nós somos regenerados para uma nova vida que de graça nós recebemos. Uma coisa só nos é requerida, nos é colocada como objetivo, segundo Efésios 1:4, que nós vivamos santa e irrepreensivelmente na presença do Senhor. Foi para isso que nós fomos salvos. Foi para isso também que nós fomos criados, para que a gente viva de forma santa e irrepreensível na presença do Senhor. Nós não podemos jamais nos esquecer dos seus preceitos, porque no dia que nós esquecermos dos seus preceitos, nós o desobedeceremos, não honraremos aquele que nos deu a vida. Versículos 94 e 95: salva-me, pois a ti pertenço, e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Por já ter experimentado o livramento do Senhor, pela confiança depositada nele em outros tempos, o salmista tem a certeza de que pode recorrer a ele novamente, por sua fidelidade. O Senhor o irá socorrer. Se hoje você está passando por um sofrimento muito grande, e você já tentou por vários caminhos se livrar desse sofrimento, talvez esteja faltando você buscar o único caminho, a única solução. Tem sofrimento que a gente pensa: se eu falar com tal pessoa, eu paro de sofrer, porque ela vai resolver para mim. Mas ela não resolve. Tem sofrimento que a gente diz: se eu tivesse tanto de valor na minha conta bancária, eu não estaria mais sofrendo, eu já teria me livrado disso. Mas você pode ter até o dobro e continua sofrendo. Não é a influência das pessoas, não é o poder monetário, é a fidelidade e a misericórdia de Deus que te livra no dia do sofrimento. E é a partir disso que você pode recorrer a Ele todas as vezes que você voltar a sofrer. Porque felizmente ou infelizmente você irá sofrer várias vezes. Eu também. Não tem como. Faz parte da vida. E a gente foi chamado para isso. Sofrer por causa do Evangelho. Está começando. Às vezes você vai falar para uma pessoa no seu trabalho sobre Deus e ela faz uma cara meio de paisagem para você. Ela não quer ser desagradável, ela não pede que você pare de falar da palavra de Deus,
mas ela não se sente tão confortável assim. E quando alguém diz assim, parabéns, é seu aniversário, coisa boa, completando mais um ano de vida, aí você diz, graças a Deus. Parece que aquilo dali já cria uma barreira entre você e a pessoa que lhe parabenizou. Por quê? Porque você está colocando Deus no meio. Mas nós não colocamos só Deus no meio. Ele vem antes, vem no meio e vem depois. Onde você entrar, Ele tem que estar. O que você for fazer, Ele tem que estar no meio. Você tem que dar o valor devido a Ele. Porque no momento do sofrimento, só tem a Ele. E só precisamos dele. Ele é suficiente para nos socorrer. Os ímpios querem destruir o salmista, mas ele considera os testemunhos do Senhor, ou seja, ele lembra da palavra do Senhor. E isso o anima a não se desesperar, a não desfalecer. É certo que o Senhor vai livrar o salmista dos perigos, de todas as aflições. Assim também deve ser o nosso pensamento. Ao sermos interpelados pelos ímpios que nos querem entristecer, desanimar, perseguir, destruir, homens maus têm ódio dos justos, e sempre foi assim. Quer uma prova? Abel, justo, sua oferta foi aceita, e isso gerou ira do seu irmão Caim, que o matou. Homens maus odeiam homens justos, pode até ser seu próprio irmão. A igreja ao longo dos tempos vem sofrendo perseguições em quase toda parte do mundo. Se você observar 50 países onde há mais perseguição, no site da Portas Abertas, você vai perceber que existem países sul-americanos. O país que hoje, aqui na América do Sul, tem a maior perseguição chama-se Colômbia. Está muito distante da gente não. No seu local de trabalho, talvez você já tenha passado por algo constrangedor, confrontador, com relação à fé que você professa. No lar, quantos cristãos são deserdados, desprezados pelos pais? Diz, papai, cheguei da igreja e agora eu sou crente. Deixou de ser meu filho hoje, pode pegar as coisas e sair. Muitos já escutaram isso. Só tem uma coisa: o pai pode desprezar, a mãe que gerou pode desprezar e se esquecer, mas ele não se esquece, ele não desampara. E se o pai terreno te coloca para fora, o pai celestial toma conta da sua vida. Consideremos os testemunhos do Senhor. Isso significa o quê? No momento em que ele está sendo alvo de perseguição, os ímpios estão à espera para destruir-me. Isso pode acontecer conosco, isso acontece em determinados momentos. Nós precisamos considerar os testemunhos do Senhor. O que isso significa? Ser ainda mais obediente a Deus. No momento da perseguição, não murmure, obedeça. Façamos toda a vontade de Deus, isso com todo o nosso coração, mesmo que isso nos deixe em situações que a gente venha a pensar, será que vale a pena sofrer? Quando você, se algum dia passar pela sua cabeça, vale a pena sofrer por esse evangelho, de uma forma que eu nunca pensei em sofrer na minha vida, lembre do sofrimento de Cristo. Valeu a pena ou não valeu? Valeu, você está aqui. Foi esse sofrimento que fez você ser salvo e ter uma vida de verdade. Tenhamos ainda mais controle sobre as nossas palavras e os nossos sentimentos. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria, colocar as palavras certas nas horas certas, para lidar com os ataques do maligno. Tem hora que tudo o que o maligno quer que você dê a resposta, e o silêncio não vai cometer erros, se você estiver alicerçado na palavra de Deus. O seu juiz, o seu defensor é o Senhor. A vingança pertence a Ele, desde que eles persigam, desde que eles tentem contra a sua vida, o Senhor os recompensará. Ame seus inimigos. Essa palavra é difícil para nós,
mas é necessária e é bíblica. A palavra nos orienta a amar nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está sofrendo? Ame. Está sendo caluniado? Ore. Faça o bem a eles em todas as oportunidades. O salmista, considerando os testemunhos do Senhor, olhou para os ímpios que estavam a ponto de querer destruí-lo e pensou: eles querem meu mal, mas a palavra diz que eu não posso desejar o mal a outra pessoa. Eu tenho que vencer o mal com o bem. Vou fazer o bem a ele. Quanto mais aquela pessoa lhe persegue no trabalho, mais beneficia ela. Eu já não estou mais em sala de aula, estou na coordenação da escola que eu trabalho. Eu sou responsável pelo horário, que é a coisa talvez mais complicada de se fazer numa escola. Eu tenho 14 turmas sob a minha coordenação, 400 alunos e 30 professores. Você deve estar pensando assim: Deus abençoe, Ele dê graça. Eu preciso mesmo. Eu olho para eles e cada um tem uma disponibilidade, nem sempre bate. Eu passo 2, 3 semanas para terminar isso aí, e sempre minha esposa diz: não pega isso mais não. E sempre tem um professor que diz: eu dei a disponibilidade assim, mas acontece alguma mudança em outra escola e ele diz: não, eu dei minha disponibilidade daquele jeito. Eu digo: não, você deu assim, está aqui no papel. Não, mas foi erro, alguém apagou e colocou diferente. Porque ele quer se beneficiar, mas o benefício dele vai ser meu prejuízo. Eu vou ter que apagar tudo, fazer tudo de novo. Mexer com um professor é mexer com 5, 6, 7. São vários dias, várias aulas. Não encaixo. E eu fico pedindo a misericórdia de Deus o tempo todo. Eu fico apelando para o Senhor. E aí Deus me mostra um caminho para dizer: tudo bem, eu vou fazer do jeito que você está pedindo. Eu tenho que ligar para 3, 4 outros professores e dizer assim: você pode ceder determinado horário? Em vez de vir na quinta-feira, você pode vir na quarta. E eu sabendo que ele não pode, mas se ele ceder, é para tentar me ajudar. E se ele me ajudar, não foi porque ele quis, é porque Deus o impulsionou a isso, porque ele não podia. Aquele que tentou me prejudicar, eu dou o melhor horário. Sabe por quê? Porque não adianta debater, não adianta tentar mostrar o caminho errado que ele está tentando trilhar. O que vai muito provavelmente fazer com que ele pense a respeito da sua atitude é o bem que a gente está fazendo. Está aqui o seu horário, não tem uma aula vaga. E tem mais, eu deixei o último dia só com 3 aulas. Depois do intervalo você está liberado. Pode fazer sua feira, pode voltar para casa. Faça o bem. Aquelas pessoas mais difíceis que você diz: eu não suporto mais. Toda oportunidade que você tiver, beneficie essa pessoa. Dê o melhor para ela. Na hora de distribuir os brindes, olhe para ela com o maior sorriso que você puder, e ela é a primeira presenteada. No seu aniversário, o primeiro pedaço de bolo é dela. E todo mundo vai ficar: mas peraí, essa pessoa não gosta de você. Ela tenta lhe prejudicar. Ela é o ímpio que está querendo lhe destruir. Não tem nada não. A palavra me orienta a fazer o bem a essa pessoa em todas as oportunidades que eu tiver. Não é só uma não. Então, ela merece. Sejamos agradecidos por estar entre os odiados e não entre os que odeiam. Eu não quero nem pensar o que é que passa no coração de uma pessoa que odeia. O quão pesado deve ser o coração dela. O quanto ela deve ter dificuldade de deitar a cabeça e dormir, porque ela odeia. Ela rilha os dentes quando fala de uma pessoa. O sangue dela ferve, ela fecha a mão que parece que vai quebrar uma caneta Bic na mão dela. Tanta raiva que ela tem. Eu não quero estar perto da pessoa. E eu também não queria ser ela. Porque esse coração pesado traz muito sofrimento para ela também. Ela causa para os outros, mas ela sofre tanto quanto.
Ah, se ela tivesse a oportunidade de olhar para a palavra de Deus, e ao invés de estar entre os que odeiam, está entre os que são odiados. Sofrer aqui, para ter paz por toda a eternidade. Especialmente considere o testemunho santo da paciência perdoadora de Cristo. A longanimidade dele é impressionante. Todas as vezes que a gente peca contra Deus, nós deveríamos ser fulminados. Por que não somos? Porque tem paciência. Porque dá oportunidades. Quantas pessoas que a gente pensa, essa não tem condições, essa daí nunca vai ser um servo de Deus, é impossível, o coração é duro, é ruim, nem para ela mesma ela serve. E aí você olha Deus dando oportunidades para ela, e vai passando o tempo, e ela vai escutando palavras de vários crentes que ela tentou prejudicar, mas que tiveram compaixão e pregaram, que consideraram os testemunhos do Senhor e continuaram pregando e investindo na vida dela. E lá na frente, quando você humanamente já não tinha mais qualquer esperança para a vida dela, mas como a esperança é Cristo, Ele chega e resgata ela. Considere o testemunho santo da paciência perdoadora de Cristo. Eu não tenho paciência com o meu adversário, mas ele tem. O último versículo nos diz: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Por melhor que se apresente, qualquer coisa nessa terra vai revelar com o tempo alguma imperfeição, algum limite que lhe é imposto, seja o tempo, seja o uso, qualquer coisa. Mas não há limite para o mandamento do Senhor. Quando nós consideramos a palavra do Senhor, nós vamos constatar que ela é uma fonte inesgotável de conselhos sábios para a nossa vida. Em momentos de perseguição, em momentos de angústia, em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de profunda decepção, nós teremos sempre o amparo da palavra do Senhor a nos mostrar o socorro que vem pela fé no Senhor da palavra. Não esqueça disso. Não há limite para a palavra do Senhor. Ela se renova a cada amanhecer. O sofrimento de ontem foi vencido pela palavra. O de hoje está sendo vencido pela palavra. E os que forem surgir pela palavra, pelo poder dessa palavra, pelo poder do Senhor dessa palavra, nós haveremos também de vencer. Que o Senhor nos livre dos sofrimentos mais agudos que passam pelo nosso coração, que Ele nos dê alívio de cada um deles, que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde, no nome de Jesus.